Em Atos capítulo 20, versículos 7 ao 9, o médico Lucas relata que Paulo estava reunido no cenáculo, e é o próprio Lucas que diz que no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, o apóstolo Paulo, que havia de partir no dia seguinte, ele falava com eles, e a Bíblia diz que Paulo prolongou a prática da ministração da palavra até a meia-noite. A Bíblia diz que havia muitas luzes no cenáculo onde estavam todos reunidos. O versículo 9 diz que estava um certo jovem por nome Eutico, assentado em uma das janelas. A Bíblia diz que ele caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso do apóstolo Paulo. E a Bíblia diz que ele foi levantado morto. Nessa história, nesse relato, nessa passagem, eu aprendo 3 lições importantíssimas e eu quero passar para você sobre a queda de Eutico. O interessante é que o apóstolo Paulo, que estava ministrando, a Bíblia faz questão de dizer que ele prolongou o discurso, a ministração. Aquele jovem que estava ali na janela, Eutico, não se sabe o porquê dele estar na janela. Talvez alguém possa até dizer assim, mas era para Eutico estar dentro, reunido com os outros, ouvindo o discurso do apóstolo Paulo. Por que Eutico estava na janela? O que eu aprendo com a história de Eutico é que Paulo, quando percebe que Eutico caiu da janela, a Bíblia faz questão de dizer que Paulo, ele interrompe o discurso, a ministração, e ele desce do cenáculo para atender aquele jovem Eutico que caiu. Aonde está a primeira lição nessa história, nessa passagem? A primeira lição é que Paulo parou tudo para atender aquele que caiu. O que está faltando em muitas pessoas é às vezes parar o que está fazendo e dar atenção a quem caiu. Tem muitas pessoas que está caído, está precisando da sua atenção, do seu socorro. Paulo não se preocupou a viagem do dia seguinte. Paulo parou tudo, interrompeu o seu discurso, o seu sermão, desceu do cenáculo e foi atender Eutico. A primeira lição que eu aprendo com o apóstolo Paulo é que ele atendeu o Eutico que caiu. A segunda lição que eu aprendo nessa passagem, nessa história, é que Paulo não só desceu, mas a Bíblia diz que Paulo abraçou Eutico, abraçou aquele jovem que estava caído. As pessoas que caíram não estão precisando da sua crítica. Quem caiu não está precisando da sua língua difamando, falando, fofocando. Quem caiu está precisando do teu abraço. O que eu aprendo com essa passagem é que Paulo se preocupou em abraçar aquele que estava caído. Tem muita gente que está caído e precisa do teu abraço. Tem muitos Eutico caído em pleno século XXI que precisa do teu abraço, que precisa somente de um abraço. A terceira lição que eu aprendo nessa passagem é que Paulo não só desceu, é que Paulo não só abraçou aquele jovem. A Bíblia diz que Paulo, quando abraça ele, a Bíblia diz que Paulo ele anima aqueles que estavam ao seu redor e diz que ele estava bem. E a Bíblia diz que quando Eutico é ressuscitado, a vida vem sobre Eutico. O texto diz que aqueles que estavam reunidos no cenáculo junto com o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que eles se alegraram. Tem muita gente que está simplesmente a escarnecer da queda do próximo, mas o Senhor está procurando aqueles que se alegram, não com a queda do seu próximo, mas com o levantar de Deus. Deus ele te chamou, não foi para você se alegrar com a queda do seu irmão, com a queda da sua irmã, com o tropeço, com o tombo do seu irmão, mas Deus te chamou para que você venha ter uma palavra de ânimo, para que você venha ter uma palavra de socorro, uma palavra de levante e anda. Que você possa aplicar essas 3 lições. Primeiro, Paulo parou o sermão para atender quem caiu. Segundo,
Paulo abraçou quem caiu. E terceiro, quando aquele que caiu se levantou, quem estava junto dele se alegrou.